A Inocentes de Belfor Roxo vai fechar os desfiles das escolas de samba da Série Ouro. A Caçulinha da Baixada vai contar a história das mulheres de barro na avenida. Assista agora ao último episódio da nossa série especial. Inocentes de Belfor Roxo vai exaltar a força e a resistência feminina na avenida, apresentando as mulheres de barro na Sapucaí. Costumo dizer que Mulheres de Barro ele nasceu de uma necessidade de se falar de Brasil para o Brasil e, acima de tudo, de homenagear e exaltar a história de grandes mulheres artesãs, guerreiras, fortes, que servem de exemplo, de força e resistência para outras mulheres. Era um enredo que eu já tinha guardado, eu já conhecia a história das paneleiras de Goiabeiras e, por coincidência, a escola veio até mim com esse desejo de homenagear a grandes mulheres, de homenagear alguma história de luta, de força, de resistência que exaltasse o empoderamento feminino. Então foi um casamento perfeito, porque a história das paneleiras de Goiabeiras é justamente uma história de muita força, de muita resistência. São mulheres que possuem uma ancestralidade muito bonita, são mulheres que são os pilares de suas famílias, seja o pilar financeiro quanto o pilar psicológico. As mulheres de barro são as paneleiras de Goiabeiras, artesãs que herdaram as técnicas para produzir as panelas de barro e foram passando de geração em geração. Um saber que já existe há mais de 400 anos e foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial. As técnicas são ligadas aos povos originários de Vitória, no Espírito Santo. A gente fez uma imersão lá em Vitória, A gente ficou uma semana lá diariamente conversando com as paneleiras e a gente desenvolveu essa história. A gente fez isso ouvindo as vozes delas. Então eu diria que um dos autores desse enredo são as próprias paneleiras, porque tudo isso foi desenvolvido de acordo com as experiências, com as vivências e com as suas falas. O samba enredo, aliás, começa em primeira pessoa, como se as próprias paneleiras estivessem falando de si. E o samba começa dizendo: eu preciso falar de um Brasil que aprendi a moldar, com as mãos. Então, quando o samba começa com essa frase, eu acho que ele diz muito sobre o motivo dele, de dar voz, de trazer a voz das paneleiras para o enredo, para o texto da sinopse e também para o samba. Eu preciso falar de um Brasil, que aprendi a moldar com as mãos, que me deu matéria-prima pra compor a linda rima, senhora perfeição. Os tons terrosos vão iniciar o desfile, mas ao longo da avenida, a escola promete uma explosão de cores, com alas que representam as colombinas de barro, o boi-estrela e outras artesãs do país. A Caçulinha da Baixada completa 30 anos de história em 2023. Foi criada com as cores vermelho, azul e branco a partir da Unidos de Matriz, em 1993. Mudou muito, Antigamente, nós desfilávamos no Inocente da Copa, era com um tripézinho, por ser da Copa, tinha um garrafão, Desfilava em Nova Iguaçu, então era um garrafão e aquilo foi crescendo e quando você menos espera, que hoje você vê Inocentes de Belfor Roxo entrando na avenida com aqueles carros tão grandes, aquela quantidade de gente que você fica assim, como é que pode isso? E nós temos certeza que vai ter que chegar a hora de Belfor Roxo, as pessoas enxergarem a Baixada Fluminense não só como uma cidade de dormitório que eu vou trabalhar e vou vir, mas a cidade que vai falar da cultura, que tem um representante do carnaval também. Inocentes de Belfor Roxo, tem que respeitar o nosso pavilhão.